A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ela não pode cair na armadilha de ficar tentando esquentar bastidor de futebol agora. Talvez esse é o momento da gente fazer uma leitura diferente de tudo que está acontecendo no bastidor. Porque a provocação a partir de agora, ela vai vir de uma forma muito turbulenta. E talvez até de diversas direções. Nesse momento que a presidente do Palmeiras tem que fazer é ser sagaz, ser inteligente e articular a sua defesa nos bastidores. E talvez a melhor defesa nesse momento seja, o silêncio. Roda a vinheta e vocês vão entender o que eu tô falando. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E, meus queridos, vamos lá. Nós tivemos na noite de ontem, na noite de segunda-feira, a premiação do Campeonato Brasileiro 2025, que distribuiu prêmios e também teve lá as suas polêmicas que a gente vai falar aqui também. Eu já vou começar falando um pouquinho sobre as premiações. Vamos falar um pouquinho sobre a parte mais tranquila, sobre a parte boa, sobre a parte legal. E depois a gente fala um pouquinho sobre as polêmicas. Ah, Neto, mas teve lá bola de prata, teve a seleção da TV não sei o que e tal. Não, eu tô trazendo essa daqui, que foi a premiação de ontem, tá? Noturna, em um evento realizado pela CBF. Porque esse negócio aí de goleiro Hugo Souza ser escolhido o melhor jogador, o melhor goleiro da temporada, meus amigos, isso é muita marmelada, como aconteceu lá naquela TV. Nem vou citar o nome aqui, mas vocês sabem do que eu tô falando. Então tem diversos veículos aí que fazem as suas premiações, e tem muita marmelada, tem muito clubismo, tem muita votação com a camisa do clube por debaixo do uniforme de trabalho. Eu prefiro aqui trazer a premiação que eu considero a premiação realmente oficial. Vamos lá, então? Vamos lá, meus amigos. Seleção do Brasileirão 2025. Flamengo e Cruzeiro dominam escalação. Veja premiados. A matéria aqui é do GE. Bora lá. Seleção do Brasileirão masculino 2025. Goleiro, Rossi, do Flamengo. O que faz sentido? Hugo Souza não faz sentido nenhum. Na verdade, uma premiação que começa colocando o goleiro Hugo Souza como o melhor goleiro de 2025, dá vontade de fazer isso, ó. Desligar a TV, levantar e parar de assistir. Eu não trago a mínima credibilidade a algo absurdo como esse. Lateral direito, Paulo Henrique, do Vasco. Fez um bom trabalho, Paulo Henrique do Vasco. Zagueiros, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Dois bons zagueiros, bom trabalho também. Lateral esquerdo, Reinaldo, merecidíssimo, merecidíssimo. O cara deu a volta por cima, foi um jogador extremamente produtivo, extremamente eficaz dentro do Mirassol, levou o clube a um outro status, com muita segurança e atuações muito precisas. Isso que passou por outros clubes que não teve uma repercussão tão positiva quanto o Mirassol, mas no Mirassol ele acabou se encontrando. Então, Reinaldo, do Mirassol. Reinaldo, quer um conselho, cara? Fica no Mirassol. Eu já ouvi dizer aí que estão falando que talvez ele possa sair, reforçar outra equipe. Não faz isso não. Fica no Mirassol. Ah, mas os caras não têm força para jogar Libertadores. O pessoal também falava que esse ano não teria força para permanecer na Série A. E já tem gente falando que vai ser o rebaixado do ano que vem. Parece que tem ignorantes e idiotas que não aprendem, né? Vão queimar a língua de novo. Então, na boa, Reinaldo. Se eu fosse você, eu ficava no Mirassol. Volantes. Jorginho do Flamengo, merecido. Lucas Romeiro do Cruzeiro. Cruzeiro também aparecendo bastante aqui na premiação, merecidíssimo, merecidíssimo. Cruzeiro com um técnico sensacional. Para aqueles que já são viúvas do Abel antes do Abel deixar o Palmeiras, porque já tem essa categoria. O Abel, ele já tem as suas viúvas, mesmo falando que vai renovar o contrato. Já tem as viúvas já, que já estão, o dia que o Abel sair,
Pelo amor de Deus, galera. Existem outros técnicos no mundo. Existem outros técnicos no mundo. E a prova disso é o Jardim, técnico do Cruzeiro, que até então ninguém conhecia muito por essas bandas. O cara chegou aqui, tirou as maçãs podres, colocou a equipe para jogar, cessou qualquer tipo de ruído de bastidor e fez jogadores aqui, ó, como Lucas Romero, Fabrício Bruno, jogarem futebol. Recuperou, incendiou a chama novamente do Cruzeiro. E merecidamente você tem jogadores aqui que foram destaques da competição. Então, um excelente técnico, tá? Meias, Arrascaeta do Flamengo. E aí a gente não precisa dizer mais nada. É inegável o quanto joga bola. É inegável, mano. Tu pode ser torcedor de qualquer outra equipe, o mais clubista possível. Mas não existe como você negar que o Arrascaeta não é um bom jogador. Não tem como. O Arrascaeta é um jogador excelente. É excelente mesmo. Então, meus amigos, não tem jeito. Matheus Pereira do Cruzeiro, muito bom também, fez uma ótima temporada. Atacantes, Caio Jorge do Cruzeiro, Cruzeiro aparecendo de novo. Caio Jorge, ótimo atacante. Ótimo atacante. Fez um excelente campeonato brasileiro. Vitor Roque, tá em choque. Vai ter gol do Vitor Roque, do Palmeiras está aqui também, merecidamente. Que ataque que é esse, hein? Já pensou, pessoal? Olha só, já pensou você com Arrascaeta, Matheus Pereira, atacantes Caio Jorge e Vitor Roque. Sensacional. E aí o técnico. E agora, meus amigos, eu quero aqui, ó, fazer todos os elogios possíveis a esse cara aqui. Técnico da seleção do Brasileirão 2025. Rafael Ganais, do Mirassol. Que trabalho espetacular, que trabalho gigantesco, que trabalho grandioso. Um trabalho impecável, merece muito estar aqui como técnico da seleção do Brasileirão 2025. O craque do Brasileirão 2025, Arrascaeta. Não preciso nem dizer mais nada, acabei de falar dele agora há pouco. E a revelação do Brasileirão masculino foi o Ryan, do Vasco. Excepcional também. Excepcional. O moleque fez uma ótima competição no Brasileirão 2025. Então, meus amigos, aqui tá. E depois você tem outras premiações, né? Você teve as premiações do futebol feminino, você teve o artilheiro do Brasileirão, que foi o Caio Jorge do Cruzeiro, você teve o gol mais bonito do Brasileirão, que foi do Pedro, do Flamengo. Enfim, tem até aqui, ó, melhor árbitro do Brasileirão, melhor árbitro assistente do Brasileirão, melhor árbitro de vídeo do Brasileirão, e aqui vai. Tem várias e várias premiações, mas eu queria trazer essa espinha dorsal aqui pra gente também reconhecer o bom trabalho que jogadores, técnicos, enfim, elencos como um todo, fizeram ao longo desse ano de competição. E que em 2026 venham mais e mais futebol pra gente. Vamos falar agora de polêmica? Vamos falar agora? Antes de falar de polêmica, deixa eu puxar um parênteses aqui. O Pedrinho, dono do Cruzeiro, ele estava falando sobre, né, o Pedro Lourenço, ele estava falando sobre a renovação do Leonardo Jardim. Nós estamos falando do técnico aqui como um excelente nome, um excelente trabalho, mas existe alguma indefinição nos bastidores. E não é porque o técnico ele está visando ou vislumbrando outras equipes, mais dinheiro, etc, etc. Não é. É porque ele não tem gostado do ambiente de bastidor do futebol brasileiro. A gente sabe que o futebol brasileiro, pessoal, é uma máquina de moer técnicos. Além disso, você tem todas as situações também de arbitragem, que acaba deixando alguns técnicos um pouco desmotivados, sem paciência, com tudo que acontece. Um dirigente atacando o outro, enfim. Bastidor do futebol brasileiro é um caos. E isso tem desagradado o Leonardo Jardim. O dono do Cruzeiro, ó, falou o seguinte: ele tem vontade de não ser técnico. A gente está conversando. Eu espero que ele continue com a gente ano que vem, porque tem a Libertadores.
Ele fala isso por causa que teve um episódio, num jogo passado aí, que o Jardim desabafou sobre todas essas questões aí que eu falei aqui pra vocês do futebol brasileiro, né? E o Leonardo Jardim falou nesse desabafo que a vontade dele era nem continuar. Ele tem contrato até o final do ano que vem, só que o próprio dono do Cruzeiro trata o assunto como uma incerteza. Interlocutores dizem que o Cruzeiro está tentando até oferecer um tempo de contrato maior, sabe, aumentar as condições ali para favorecer o técnico, para tentar convencer o técnico. Mas o técnico não está convencido ainda de que realmente quer isso. Agora vamos lá. Vamos falar sobre polêmicas. Eu vou colocar aqui para vocês o que o presidente do Flamengo ele falou ontem, na festa da premiação aí da CBF, a respeito do gramado do Palmeiras. O que acontece é que o Flamengo protocolou perante a CBF, já comentamos sobre isso aqui já, um pedido para que a CBF proíba a utilização de gramados sintéticos. E o Flamengo vem fazendo uma pressão dia após dia nesse bastidor. O Flamengo continua insistentemente batendo nessa tecla. A intenção do Flamengo não é só a questão do gramado em si, mas a intenção do Flamengo claramente é acertar alguém que tem esse gramado também. O Palmeiras, claro. Então nada disso aqui é por acaso. É aí que a Leila tem que ter a sagacidade de entender esse momento e a forma correta de agir. Vamos ver o que o BAP falou. Olha, quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. É só padronização, né? Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico, não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico porque você vai fazer show, definitivamente a gente não concorda com isso. Vocês viram aqui a afirmação, né, do presidente do Flamengo, o BAP. E aí, a resposta, ela veio. A presidente Leila Pereira se posicionou sobre a fala do presidente do Flamengo. Vamos ver aqui o que ela falou. Antes de mais nada, eu fico contente que a atual gestão do Flamengo demonstre, enfim, algum interesse em contribuir com a melhoria do futebol brasileiro. Até aí estava bom, até aí ela estava indo bem. Eu vou pontuar aqui até onde eu acho que ela foi bem. E o ponto que ela passa um pouquinho do limite e é aí que ela precisa ser mais sagaz e mais inteligente. Durante este ano eu participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes, no âmbito da CBF e da Libra. E o Flamengo sempre se omitiu. Portanto, é até louvável que o Flamengo apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro, e não somente em benefício dele próprio. Aqui a Leila Pereira já começou a dar umas cacetadas, de leve, né, sobre aquela questão de egoísmo, sabe, do terraflanismo, tudo isso que ela falou. Aqui ela já começou a aquecer, a levar de outra forma. Eu já acho que aqui ela poderia ter agido de forma diferente. Ah, Neto, você está falando para a Leila não se defender do que o presidente do Flamengo fala? Eu não estou falando isso. Veja bem, eu não estou falando para ela não se defender. Mas eu estou falando que agora é um momento de você ser racional e não emocional. Em relação a essa discussão sobre a qualidade dos gramados do Brasil, infelizmente é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. O fato é que não há qualquer evidência científica
de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news. Se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente BAP, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados do Brasil, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia que tiver o estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. O Palmeiras tem estádio próprio e optou por colocar um gramado artificial. Eu também tenho um estádio, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. O mais importante é respeitarmos as regras da FIFA e a integridade física dos atletas, sem clubismo e sem fake news. Esse último trecho aqui, eu acho que a Leila ela poderia ter evitado. Por que eu falo isso, meus amigos? Vamos lá. Aqui ela quis meio que jogar na cara, dizendo que até ela tem estádio. Primeiro ela falou que o Palmeiras tem um estádio próprio. Depois ela falou que ela mesma tem o próprio estádio. Ou seja, até eu, Leila Pereira, tenho um estádio próprio, vocês não. É isso que ela quis dizer. Só que existe uma concessão do Maracanã de 20 anos que permite tanto o Flamengo quanto o Fluminense terem os direitos sobre a utilização do Maracanã. Portanto, a casa atual do Flamengo é o Maracanã. Ah, mas o Maracanã é do estado... Sim, mas existe uma concessão, gente. Aí, é como você bater na porta daquele vizinho seu, ou até mesmo alguém bater na sua porta que paga aluguel, e falar assim, essa casa aqui não é tua. O cara, ele tá, de certa forma, desrespeitando você. Porque, afinal, você está pagando para utilizar aquela residência, utilizar aquele imóvel. Então, assim, a Leila, ela tem que entender que, nesse momento, o Flamengo vem sendo campeão de tudo. Ela tem que entender que a política do futebol brasileiro, ela sempre fala a favor de quem está mais forte no momento. Ontem, na premiação da CBF, a Juliana Paes anunciou o Flamengo Enia campeão brasileiro. Em nenhum momento a CBF veio esclarecer se é Enia ou se não é. Com toda aquela questão ali do esporte, Clube dos 13, tudo que aconteceu em 87. É uma coisa que causa dúvida em vários torcedores, até hoje. A CBF, ela não se posicionou. Ela continuou sorrindo, aplaudindo. A CBF não tomou essa posição. Por quê? Porque quem está agora em evidência das cartas é política, gente. É política. Se você hoje tem um presidente, vocês já perceberam que quando entra um presidente no Brasil, nossa, fazem matérias especiais, o cara tá com tudo. 4 anos depois o cara perde a eleição, o cara não tá com nada. É assim que funciona a política e dentro do futebol ela é assim também. Nesse momento agora, quem dá as cartas é o Flamengo. E a CBF tá lá com o rabinho entre as pernas, aceitando isso. Então a Leila, ela tem que ser inteligente. E ela tem que utilizar, talvez, a principal carta a favor dela. Chama-se o presidente da CBF. Presidente da CBF que, quando foi colocado o nome dele em pauta, muitos clubes se reuniram para recusar o cara. E a Leila, ela foi uma das poucas dirigentes que apoiou o cara. Antes de responder qualquer coisa que o presidente do Flamengo fale ou deixe de falar, porque esse ataque ele vai fazer, e nós vamos fazer um vídeo especial para falar sobre toda essa articulação, que isso tem uma estratégia por trás. Ela tem que chegar no presidente da CBF e falar o seguinte: presidente, perguntar uma coisa aqui para você. Qual que é a chance dessa questão do gramado ser um problema pra gente em 2026? Ó, Leila, por enquanto não tem nenhuma chance. O Flamengo pode protocolar isso, pode protocolar aquilo,
mas por enquanto não tem nenhuma chance. Em algum momento talvez vamos ter que sentar para conversar sobre isso. Ele mesmo falou em entrevista, na verdade. Ele disse isso, né, que vai ter que uma hora sentar para conversar sobre, mas que no momento cada estádio, cada clube toca da maneira que quiser, né? Cada um tem seu estádio, cada um defende a sua posição. Então, o presidente da CBF ele não é idiota. Ele sabe separar as coisas. Pelo menos a gente espera, né? E aí, quando ela for perguntada sobre isso, sabe o que ela responde? Ah, sobre o gramado tal. Sobre o gramado? O presidente do Flamengo disse e tal. Olha, eu não tenho nada a declarar sobre o que o presidente do Flamengo fale ou deixe de falar. Eu tenho o meu trabalho, a minha gestão. Nós estamos agora num momento de transição de temporada. Eu tenho muito trabalho a fazer dentro do Palmeiras, né? Porque precisamos ter uma equipe novamente competitiva para o ano que vem. E sobre essa questão de gramado, isso daí cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu posicionamento. Hoje eu sou a gestora do Palmeiras e o martelo que a gente bate é que o nosso gramado vai continuar sendo sintético. Se eventualmente no futuro a CBF mudar o seu posicionamento, a gente está aqui para respeitar e para acatar. Acabou. Irmão, acabou. Quando ela fala que ela vai estar lá para respeitar e para acatar, mesmo que ela tá falando aquilo pautado numa conversa que ela teve no bastidor com o cara que ela apoiou, meu amigo, pronto, ela desestabiliza o discurso do Flamengo. Agora, fazendo isso daqui, que vocês viram aqui, cara, ela tá riscando fósforo e jogando. Ela tá dando lenha para queimar, jogando gasolina no incêndio. É isso que ela tá fazendo. Sendo que esse momento agora é de você pegar o extintor, ó, e apagar. Porque é um momento que tudo que o Flamengo faz e diz vira evidência. E se você vai lá e você alimenta aquilo, cara, você tá entrando no jogo que os caras querem. A Leila ela é bem relacionada com vários outros clubes do futebol brasileiro. Então ela pode fechar ali um acordo, tanto com os clubes que têm um gramado sintético e outros clubes também, a qual às vezes ela aluga avião, ela faz algum favor, e cara, ela pode pedir um apoio em caso de haver alguma assembleia, alguma votação. Ela tem agora, galera, que agir no silêncio. Ela tem que articular mais ou menos igual o mundo político articula. No silêncio, nas reuniões de portas fechadas, tete a tete com outros dirigentes, pedir apoio. Porque o Flamengo pode ter 42 milhões de torcedores, o Flamengo pode ser tetracampeão da Libertadores, só que na cadeira de uma votação, ele é um único presidente. Ele não tem voto dobrado. Ele não tem voto triplicado. Não tem peso maior. É ele, pronto, acabou. E nesse momento, o Flamengo está sendo, entre aspas, odiado por algumas equipes em virtude de tudo aquilo que aconteceu com a Libra. E que algumas equipes, pegaram um rancinho do Flamengo. Então ela tem que aproveitar isso. Só que tem que ser no silêncio. Não pode ser de forma emocionada. A articulação de bastidor inteligente, ela é no silêncio. Ah, Neto, mas por que o Flamengo tá fazendo alarde? Eu vou explicar o porquê. Nós vamos fazer um vídeo para explicar o porquê. Só que nesse momento agora, a Leila ela tem que ser inteligente e sagaz. E evitar esse tipo de conflito. Porque é isso que eles querem. Coloca nas opiniões. Aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.